Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro, né? Hoje falando um pouco mais então sobre o estudo de caso, agora exatamente para os cursos de música, né? Esse campo tão interessante que eu particularmente gosto bastante, né? Que faz parte da área de linguagens, assim como artes visuais, a própria educação física, que é a minha área de formação em si, mas a área de música, até por trabalhar também com educação infantil, tem um certo apreço, né, um certo apego também à própria música em si. Mas, né, hoje, como informação inicial, vamos falar um pouco mais sobre o estudo de caso, né, do curso de música, sobre o fato principal que envolve a temática desse estudo de caso e as perguntas norteadoras que vão nos auxiliar como parâmetro, como caminho para desenvolver então o nosso texto, desenvolver então nossa dissertação sobre o assunto respectivo, né? Mas falar então do próprio estudo de caso é pensar naquilo que nós discutimos até mesmo em outros estudos de caso, que é esses elementos tanto do fato, dos fundamentos, do aprendizado e das oportunidades que isso venha nos gerar, tá? Mas se você é aluno do curso de música, que é novo, né, no seu curso de graduação, entendamos que o estudo de caso, ele busca sempre o idiosincrático, ou seja, situações incomuns, situações inusitadas, pouco exploradas, e principalmente agora no ano de 2021, pensando, né, em 2030, nós temos a agenda de 2030, que tem aí as metas, né, a partir disso, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são basicamente 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que vocês podem ver também até em outros estudos de caso, até mesmo aqui, né, em outros vídeos nesse canal sobre o curso de Geociências, onde mostra aí os 17 objetivos. Mas nessa ODS, estamos vivenciando agora a ODS número 16, que fala sobre paz, justiça e instituições eficazes. E outros subitens que vai elencar então a falar mais um pouco sobre esses elementos sobre paz e justiça. Mas voltando ao que se refere ao estudo de caso, ele acontecerá sempre nas fases ímpares, ou seja, módulo A1, que estamos vivenciando agora, módulo B2, que vai iniciar ali pelo mês de maio, junho praticamente, né? E o módulo C1 lá para agosto, setembro, que são os módulos subsequentes, os módulos ímpares, ao qual sempre acontecem os nossos estudos de caso. Tem um peso muito significativo na nota, estudo de caso, que se refere a 40% da nossa nota. Então não dá para deixar para trás, não dá para negligenciar o estudo de caso, porque tem um peso então muito significativo, certo? Em outros estudos de caso, em outras ODS, como a do meio do ano, vamos falar um pouco mais sobre a relação de boa saúde, a boa relação de bem-estar, né, até puxando um pouco mais para a própria educação física, por exemplo. E assim como no final do ano, pensando então, né, nas ODS, no ODS 10, pensando na própria desigualdade, né, redução das desigualdades, puxando um pouco mais até para a área de humanidades, que envolve a parte de sociologia, filosofia, ciência da religião, por exemplo, que envolve essas questões também. O estudo de caso, então, ele tem sempre uma característica muito específica, é individual, já iniciou na segunda semana, né, dos seus estudos, quando aparecem as aulas para vocês, então na segunda semana após aparecer as aulas, já aparece a oportunidade, então, de entregar esse estudo de caso, né? Envolve essa triangulação entre o global, o regional, o local, então pensar sempre globalmente e agir então localmente, esse é o principal objetivo, né? Tem essa obrigatoriedade de no mínimo de 3.000 caracteres, no máximo 5.000 caracteres, né? E uma resposta que seja então entregue lá na caixa de comentários dentro do aula. E fazer então que nós encontramos esses objetivos de aprendizagem dentro do estudo de caso, encontrar essa chave, né? Desde o C dessa chave, que é compreender as ODSs, o H dessa chave, que é a habilidade, ou seja, a capacidade de planejamento e implementação, as atitudes, ou seja,
né, a capacidade de exercer a própria profissão, né, com coerência e justiça, os valores também, ou seja, conduzir as relações sobre a lógica dessa responsabilidade social e também as emoções, né, que é a minha preferida, que é o fato de sensibilizar-se, né, e a capacidade de mediação de conflitos, do diálogo pacífico, né, nessa relação de igualdade aí para todos. E nisso nós temos a grande temática desse nosso estudo de caso, que é justamente como nós citamos no começo, sobre paz, justiça e instituições então eficazes. Ou seja, nessas metas da Agenda de 2030, que é promover sociedades pacíficas, proporcionar o acesso, né, à justiça para todos, contribuir para instituições eficazes. E nisso nós temos um grande fato caso, né, que agora chama a sua atenção para entender melhor como funciona então o nosso estudo de caso. Primeiramente, entendamos que a educação para a paz, ela precisa ser tratada como um princípio social acima de tudo, né? Com a necessidade de atingir a todos, independentemente da condição econômica, o grau de instrução, né, o gênero, a própria raça em si. E entendemos também que a própria responsabilidade de promover ações que também respeitem os direitos de cada cidadão e também de todos os cidadãos, né? Ou seja, de uma forma mais coletiva. A própria degradação dessas relações sociais, a fragilidade dos direitos humanos, os atos contra a própria sustentabilidade da vida, né? a própria indiferença com os mais necessitados e a submissão ao poder econômico, elas podem ser, de certa forma, consideradas formas também de violência, formas essas institucionalizadas com as quais nos deparamos também no nosso dia a dia. E com isso, se faz também necessário esse processo criativo de educar, que vai permitir um movimento de transição de uma cultura que vivenciamos, né, uma cultura de violência, né, que vamos migrar com isso para uma cultura então de paz. E segundo a própria ONU em si, a cultura de paz é um conjunto de valores, é um conjunto também de atitudes, tradições, estilos de vida baseados então no respeito, né, baseados no fim da violência, na promoção e prática da não violência por meio da própria educação, né, do diálogo, da cooperação. Tudo isso é muito importante, né, até como desenvolvemos alguns esforços para satisfazer essas necessidades de desenvolvimento e proteção do próprio meio ambiente, por exemplo. E nisso, essa violência que ela está, de certa forma, presente, né, no mundo, ela nos desafia, ela nos obriga a viver muitas vezes, né, em casas essas, às vezes muradas, que vão nos fazer, de certa forma, aqui, nosso áudio, casas essas muradas que vão nos fazer, de certa forma, viver cercados de grades, né, viver com crianças muitas vezes imersos àquelas situações, de aquelas redomas, né, que muitas vezes eram diferentes em tempos remotos. E nisso é preciso estudar para a paz, pois esse estado pacífico não é algo que se possa então alcançar de forma natural, né? A paz ela só pode ser conquistada por uma aquisição de uma postura e posteriores ações. Não basta mesmo uma harmonia ilusória ou apática, né? Para a construção de uma cultura de paz, né, a sociedade ela precisa criar um movimento que promova essa saída da zona de conforto. Esse é o nosso principal objetivo, que vai gerar um certo posicionamento crítico frente às questões sociais, frente às questões de submissão que vivenciamos, a negligência, a própria indiferença, a violência em si, o descaso pela própria suscetibilidade, né, da vida no planeta, né? Essa questão que vemos muitas vezes suscetíveis a essas relações de também violência. E esta paz tão sonhada
e também almejada por todos deve ser então instrumentalizada e difundida ainda na própria infância, né? Quando pensamos tanto em ambientes de educação infantil, do ensino fundamental, né? E fortalecida, claro, quando pensamos no ambiente fora da escola, por toda a vida. E nisso, nós teremos nesse nosso estudo de caso, inclusive vou deixar depois aqui linkado como esse artigo, esses textos em PDFs, né? O texto, principalmente quando voltamos ao estudo de caso dos cursos de música. Aí nós temos alguns referenciais teóricos que nos ajudarão a construir o nosso texto, que vai responder as nossas perguntas que vamos falar um pouco mais à frente. E textos esses, tanto de educação para a paz, textos voltados voltados às obras de Cândido Portinari, por exemplo, textos voltados à construção de paz no mundo, textos voltados a uma revisão sistemática sobre essa produção de paz, sobre a arte nos estudos da paz em si. E nisso, né, até para termos uma certa orientação nesse aprendizado sobre o estudo de caso, nós vamos considerar então o texto que nós verificamos, né, essa introdução do fato caso que nós citamos, e vamos considerar também esses referenciais teóricos que nós citamos, que vocês vão também ter como link aqui abaixo desse vídeo. Vocês já têm também lá no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, lá em materiais complementares, e vamos então elaborar uma resposta a texto, né, de forma dissertativa, argumentativa, reforçando entre 3.000 a 5.000 caracteres, contemplando então os espaços. E nisso vamos pensar numa primeira questão que vale então 30% da nossa nota, que ela se refere da seguinte forma: que a ONU, como uma organização internacional responsável por mediar conflitos entre países, disseminar a cultura de paz entre as nações, defender o próprio respeito aos direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável e econômico dos países e a cooperação entre eles. Diante disso, agora nós vamos então discorrer sobre as concepções e conceitos de paz mundial construídos ao longo da história, né, com a própria atuação da Organização, né, das Nações Unidas, né, e a própria resolução dos conflitos internacionais. Então, pensando nesse contexto internacional, desenvolver nossa resposta, que eu sempre sugiro, pelo menos 1.500 caracteres, né, para responder essa questão específica, ou seja, valendo 30 pontos do nosso estudo de caso. Uma segunda questão, né, para continuar dissertando sobre o nosso assunto, é pensar agora no contexto então nacional, Brasil, né, com essa vasta diversidade de gêneros, estilos musicais e muitas canções que contemplam a paz, né, em suas letras, como a própria canção, né, A Paz, de Gilberto Gil, né, ou Minha Alma, né, do grupo Rapa, né, ou Mundo de Paz, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, ou a canção, né, do Senhor da Guerra, da banda Legião Urbana, ou Pela Paz, dos Titãs, e Soldados da Paz, dos Paralamas do Sucesso, que são exemplos de canções aí que venham falar do mesmo tema, seja pela exaltação da própria paz ou pela negação da violência ou da própria injustiça em si. Então nós vamos escolher, né, diante dessas músicas e desses compositores, escolher uma dessas canções e vamos discorrer sobre a concepção de paz contidas nessas canções. E vamos então discorrer, sugiro sempre, né, pessoal, pelo menos 1.500 caracteres para essa questão, agora falando no contexto nacional, e esses compositores, esses cantores nacionais, então, e essas devidas letras, e vamos discorrer então sobre esse contexto de paz ou negação da própria violência. Agora, pensando no contexto agora mais local, ou seja, nós vamos refletir sobre a afirmação: o poder que a educação tem em uma sociedade é necessário para entender o homem que vive nela, né? Fecha aspas. E nisso, a educação para a paz ela emerge como um instrumento para a própria efetivação de uma cultura de paz, com o objetivo de emancipar o sentido da humanidade
e a convivência em sociedade. E nisso não basta, então, simplesmente, entre aspas, ensinar a paz por meio de expressões bonitas, né, argumentos rebuscados, argumentos, né, intelectuais. É preciso, então, tocar o ser, as emoções, tocar os sentimentos, né? E nisso vamos, então, apontar e discorrer sobre, pelo menos, 3 ações que poderiam ser aplicadas por você, como professor agora de música, né, dessa área de linguagem, para fortalecer a educação e a cultura de paz em sua cidade, em sua comunidade. Cidade essa pode ser tanto Balneário, Itajaí, Navegantes, Penha, ao qual o polo, então, você aí pertença. E essa questão chama sua atenção, ela vale, então, 35 pontos, ou seja, 30 da primeira questão, 30 da segunda questão e 35 da terceira e o 0,5 ali, né, para fechar os 100%, da norma culta, referente à norma mais acadêmica possível. Certo, pessoal? E tudo isso como resposta, reforçando a resposta, você vai acessar o seu AVA, uma das disciplinas vigentes, você postando as duas, então você vai escolher uma das disciplinas vigentes, lá no ícone trabalhos, o link comentários, e ali você pode desenvolver esse texto no Word, selecionar, verificar se tem realmente 3.000 a 5.000 caracteres contando com os espaços, selecionar, copiar, colar lá na caixa de comentários, na resposta, como resposta a texto, lembrando de forma sempre argumentativa e dissertativa, certo? 3.000 a 5.000 caracteres contando com os espaços. Beleza, pessoal? Realmente agradeço aí a presença de todos vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que terei o grande prazer de responder vocês. Já? Um abraço a todos vocês, tanto vocês que estão aqui nas lives, quanto vocês que estão aqui no Google Meet. Um abraço e até a próxima.